pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Bom, o Pode dessa semana, Pode de hoje, né? Tá podendo bastante. Vou começar aqui com duas mulheres. E pra mim é sempre uma alegria e uma honra, como diz Zeca Veloso, né? Todo homem precisa de uma mãe. Seria de nós sem as mulheres. E começando sempre com música. Lucas Matos na bateria, Velho Marlon no contrabaixo, Adriano Moraes no piano. Ali na seleção das imagens, Ivo. A produção é de Carlos Petit. E essa ideia desse pod é idealizada, né, por Luciano Suede, Adriano Moraes e eu chegando aqui para contribuir também. Bom, já que eu vou começar hoje com duas mulheres, eu vou começar fazendo homenagem às duas com um poema de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então é pra isso, é pra falar, né, que nós chamamos aqui Maria Marighella. Muito bom ter você aqui, Maria, tá? E Fabrícia de Jesus. Os olhos de Exu, é? Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Fabrícia de Jesus, Sarau do Cabrito, né? Isso. Coisa boa. Uma representatividade assim muito poderosa. É o que a gente pretende aqui no Pod, é mostrar essa cidade como ela é. Então, eu vou começar, primeiro sendo grato a vocês, né, por estarem aqui nesse programa. E pedindo assim, começando com uma pergunta simples, que é uma pergunta que assim, sempre me norteia, eu acredito que norteia a humanidade, que é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Bem simples. Então, quem quiser começar falando quem é, assim, a origem da infância, os pais, para poder a gente entender o movimento de cada uma de vocês, né? Vou lá, gente. Fabrícia, deixa. Eu vou começar. Eu sou Maria Marighella, nascida em Salvador, a primeira cidade capital do Brasil. E hoje aqui nesse pod, e querendo começar dizendo assim, num mundo que nos chama ou não, a gente diz pode, é sim. Então nesse gesto de sim, que pode, podemos, vamos, começo. Eu sou Maria Marighella, nascida em Salvador. Nasci em 1976, plena ditadura militar. Meu pai, Carlinhos Marighella, preso. Marighella, meu avô, como vocês sabem, havia sido assassinado brutalmente pela ditadura militar. Minha avó, Clara Scharf, no exílio em Cuba. E eu, então, sou abraçada nesse contexto pela minha família materna, pelo meu avô, pela minha avó, ali, que ampararam minha mãe nesse momento tão difícil, naquele 76. E eu nasci em plena Ribeira, na véspera, no outro dia, na verdade, da lavagem do Bonfim. Cheguei em casa numa segunda-feira gorda, segunda-feira da Ribeira. Maravilha. E é ali pela Ribeira, Piripiri, Calçada, que eu vou encontrando uma infância. Estudei na escola experimental, uma escola que nos protegeu de tudo, os filhos dos comunistas daqueles anos, amparada por Amabile Almeida, feminista, educadora. E vou morar na Caixa d'Água quando meu pai é solto. E ali eu dou meus primeiros passos. Encontro no teatro a minha maneira de ser e estar no mundo. E encontrei esses dois caminhos, o caminho da política como ancestralidade, o caminho da arte como fundamento. E hoje sou vereadora da cidade de Salvador, com a urgência desse tempo. Estou vereadora porque atendi um chamado
E para onde eu vou? Disputar a democracia, disputar esse amanhã que não demora, disputar o futuro. Juntas, né, Fabrícia, com mulheres, negros e negras, indígenas, cultura, direito à cidade, educação. Esse amanhã nascerá de nós, a democracia está em nós. Sejamos sementes desse futuro e desse amanhã que virá. Maravilha. Tá da bola. Eu sou Fabrícia de Jesus, mulher preta, suburbana, poeta, mãe, cria da Companhia de Arte Teatro El Quadrado, que tem 26 anos trabalhando arte e educação lá no Alto do Cabrito. Sou assistente social, atuando em saúde mental, recém-nomeada, né? Sou parte aí do Conselho de Cultura de Salvador, no segmento literatura. Sou andante, mobilizadora, articuladora e tantas outras coisas. Sou filha de Gisélia, mulher preta viúva, e de Florisvaldo, e mãe de Laene Silva. Como pode ser tanta coisa ao mesmo tempo, né? Todas vocês, né? Mas assim tem sido, né? As mulheres, principalmente, né? Os homens geralmente têm uma função, né? Por mais que tenha funções, mas as mulheres têm muitas, se desdobram em muitas, né? Desde toda a história. E como é que foi, assim, a infância? Assim, o que é que vocês têm de lembrança que pode ter significado, assim, que tenha determinado no que vocês fazem hoje? Que bacana, assim, você está abrindo um portal da memória, né? Eu achei que a gente ia falar um pouco. Né? Que acabou uma falando um pouquinho, um pouco da outra e por aí se vai, complementam, né? Mas essa provocação, Jackson, e aí ouvindo Fabrícia também, óbvio, somos muita coisa, andamos por muitos lugares, falei do teatro, vem assim um mundo de memórias, né? Me lembrei muito do Teatro Vila Velha, do circo ali na Água de Meninos, quando eu desci a ladeira da Água Brusca, né? Essa ideia do circo chegando na cidade, do teatro. Daqui a pouco eu vou chegar na lenda de Piuí, viu? É verdade, maravilha. Boa lembrança, tá vendo? Você também já tá abrindo aqui a minha memória, né? Mas tem uma coisa, assim, provocada por sua pergunta, que a minha memória mais profunda de infância é a memória da rua. De uma infância feita na rua, né? De uma infância articulada na rua. Então, passei por muitos lugares, passei por muitos bairros, transitei a cidade, mas a memória que eu tenho hoje de todo lugar que eu passei é essa memória da rua como um espaço que garantia a infância, né? Tenho, hoje, estando vereadora, né? Sendo uma pessoa que está agora ouvindo os movimentos pelo direito à cidade, como as nossas infâncias foram tiradas das ruas. Então, posso dizer assim, né, das brincadeiras, né, do jogo de bola, do elástico, né, de todas essas coisas, de pegar uma coisa na venda, de ir ali no comércio da esquina, comprar um pão desde muito... Uma liberdade, né? A liberdade, andar, né, no transporte público, pegar o ônibus. Uma memória, eu morava, Fabrícia, depois na Caixa d'Água, mas tinha essa avó na Ribeira, onde eu nasci, e ia para casa dos meus parentes, meus tios em Piripiri. Então, atravessar a suburbana de trem, né? Frequentar a praia de Piripiri. Então, esses trânsitos. Ir para o bloco lá em Piripiri, no Flamenguinho. Eu não me lembro se era no Guinho ou se no Piripiri, o Mela Mela. Você se lembra disso? Que tinha? Era um baile de carnaval nos clubes sociais ali de Piripiri, que tinham dois, o Flamenguinho e o Esporte Clube Piripiri. E no carnaval tinha esse bloco Mela Mela, que você ia com seu pote de tinta, a música tocava e você ia se lambuzando e voltar para casa a pé. Então, uma espécie de ocupação da cidade que foi se perdendo, né, sob a égide a organização do capitalismo, que precisou tirar as infâncias da rua, ou seja, provocar o medo na vida para que as pessoas fossem, para que nós passássemos de cidadãos e cidadãs para consumidores da cidade. Então, uma infância que sai da rua para ir para o shopping, casas que saem das ruas para habitar condomínios, o medo do transporte público para que a gente consuma carro ou transporte privado, agora com a maior referência dos aplicativos, o medo da escola pública para que as famílias, né, se endividem muitas vezes para pagar
é escola privada. Então, acho que essa memória de uma infância que, de algum modo, que a minha lembrança mais profunda é de habitar a cidade, né? Habitar a cidade. E é interessante porque, assim, muito da força da cultura baiana se dá nessas manifestações na rua, né? Que está se perdendo um pouco, né? A coisa da... Tudo, as festas de largo, carnaval, assim. Tem camarote. Quando vai pro camarote, já perde um pouco da força, né? Jackson, olha, a coisa mais emblemática desse ano sobre isso que você está falando é o prefeito que, deste ano, disse a seguinte sentença: nós organizamos o Carnaval dos ricos e agora vamos organizar o Carnaval dos pobres. Quando uma autoridade chega a essa síntese, ou seja, isso não é nenhum público, essa síntese pública, essa fala, é porque todos os espaços da segregação já foram validados pelo capital. Então, é disso que a gente está disputando, e isso não pode ser naturalizado, não pode ser normal, isso não pode ser a síntese de uma instância de governança. Então, acho que o que a gente está fazendo hoje na cidade, disputando, é exatamente isso. E abrindo esse portal, e você estava falando, né, do camarote, etc., eu me lembro, Jackson, porque quando eu te vejo, eu só me lembro... Gente, eu sou uma fã de Jackson. Eu quero dizer a todo mundo que está aqui no estúdio e no pod vai ao ar. A primeira vez que eu vi Jackson, eu estava dando um rolezinho no Shopping Barra, e eu estava tomando sorvete, eu era fã dele, né? E primeiro que ele era gato. Ainda é muito gato, mas esse era muito gato. Que maravilha. E eu tava lá dando meu rolezinho na adolescência, e aí ele tava panfletando a peça A Lenda de Piuí. Eu já não era muito criança, eu já era mais pra adolescente. Você e Síria. Síria Coentro, que era um casal do teatro baiano, assim, uma dupla, né? Do teatro baiano estonteante. Essa coisa mágica, né? Envolvente. E eu correndo pro Teatro Santo Antônio pra ver A Lenda de Piuí. Que era uma peça linda. De Deolindo Quercuti, né? Linda, muito linda. Mobilizada ali pela panfletagem que eu vivi. Enfim, e aí vou fazer teatro, vou fazer curso livre. Tenho em vocês referências, né? Assim, tem uma memória muito funda dessa geração que nos inspirou tanto. Lembro que em 94, e aí trazendo a memória da cidade, tivemos um golpe duríssimo que foi o fechamento do Teatro Maria Bethânia. E nós fomos ali para o centro do Rio Vermelho chamar a responsabilidade pelo não fechamento, porque aquelas pessoas, as donas do Teatro Maria Bethânia, né, que era assim, uma espécie de militante mesmo, um ativista que levava aquilo ali com muita... né, e muito engajamento, e não conseguiu pagar as contas do teatro. Né? Tinha cinema também ali. E tinha um intermezzo ali na frente, então era uma articulação assim, teatro, cine, bar, boemia, então tinha um trânsito, muita rua ali no Rio Vermelho, então a gente pegava o ônibus, ia, voltava, seguro, né, então assim, eu era bem adolescente e conseguia ir, e bom, eu tô falando tudo isso porque em 94 esse teatro fecha, ou seja, a dona não consegue manter. Não havia uma política para a manutenção de equipamentos culturais, que obviamente eles não são o que querem dizer, né, que a arte ou a cultura pode ser sustentável, e esse espaço é fechado, vira um bingo, depois vira uma churrascaria e agora uma clínica. E acho que a gente adoecemos, né? Porque adoecemos. Se chegou na clínica, se a gente for lembrar, né? Se for seguir os passos a passo, tirou o teatro, precisa de clínica, né? Exatamente. Precisa de esse clínica. É o percurso que a gente precisa, essa ferida que a gente... Entre tantas, né, Fabrício? Eu tô falando aqui só porque Jackson puxou essa memória aí da linha do fundo do baú. Gostei da sua... você chegou batom lindo vermelho e ele tá querendo... transformar você toda nessa coisa vermelha no dente. E hoje ainda nem é quarta. Mas tem um simbolismo aí dessa cor vermelha tomando conta de você na sua fala. Rolou, pronto. Gente, aí o espelho... tudo é um colega, uma colega. É isso, truque é uma loucura, né? E bonito esse espelho aí, né? Sim, diga então da sua infância, essa vivência que você teve, que também, né, constrói você. Sim, assim, lembrança assim, me puxou... de muita dor, né? Eu não gosto muito de lembrar de algumas coisas, né? Mas aí a conversa foi até
me colocando em outros lugares, né, da minha infância. Eu me lembro muito bem, assim, da morte do meu pai, que a gente morava em uma casa de aluguel. Eu tinha 6 anos. E no outro dia apareceu o dono para saber como a gente ia pagar aquela casa. Meu tio invadindo um pedaço de terra que não tinha ocupação nenhuma. A briga com algumas pessoas porque queria também ocupar aquele espaço. E depois a gente foi morar naquele lugar, insalubre, bem insalubre. Mas eu lembro muito também da questão da vizinhança, ser muito próxima, de fazer mutirão para carregar material, de quem tem mais, dar quem tem menos, de tomar conta para minha mãe sair para trabalhar, porque agora eram 3 crianças, eu era mais velha com 6 anos e minha irmã mais nova tinha 1 ano. Na verdade, meu pai morreu no dia do aniversário dela de 1 ano. Então, era todos muito, muito pequenos, né? Ficavam os 3, quem tomava conta, na verdade, era a comunidade. Até hoje a gente mora na mesma comunidade. E eu me lembro dos poucas vezes que a gente conseguia ter lazer, era essa comunidade que se juntava, a gente saía do Cabrito, ia pro Parque São Bartolomeu andando. E por dentro daquela plantação toda, né? Aí era cajá no caminho, era jaca, era pé de manga. Aí tinha vezes que a gente atravessava para São João do Cabrito, para mariscar, quando era muito cedo. Aí mariscava, depois voltava para tomar banho na cachoeira. Eu lembro que aquelas águas eram tão fortes, gente, que muito distante a água já estava borrifando na gente. Hoje tá aquele negócio bem fraquinho, mas tem essa lembrança muito forte, né, e afetiva da minha comunidade por conta disso. Aí depois a gente subia de novo e ia pro Cabrito. E é isso, acho que das lembranças mais fortes. Aí depois na adolescência, o que eu me lembro é do Teatro ao Quadrado já fazer parte da minha vida, porque para além das questões de arte também, a gente tem reforço escolar lá no teatro. E eu cheguei no Teatro ao Quadrado com 1,5 de matemática, na média. Média 1,5. E eu saí de lá com 9,5 e um puxão de orelha porque eu tinha estudado para tirar 10. Era para ter 10 na média e nunca mais eu saí do Teatro ao Quadrado. E hoje minha filha faz atividades lá e eu falo que eu costumo dizer que é um espaço é a arte transformando vidas. Então, a questão também da comunidade ali dentro está reforçando essa união, esse cuidado um com o outro, né? Eu sei onde minha filha está, hoje ela faz inglês, faz informática, faz dança, capoeira, dentro do Teatro ao Quadrado. Então, foi um lugar que eu passei e que eu continuo lá e minha filha também vai. É a questão da comunidade muito presente, nos momentos de dores, navalhas e doçuras, né? De dores e de amores também. Então, essa o lembrança. Teatro, a cultura, né? Salvando tudo, eu digo... A cultura, Jacques, eu tenho insistido muito nessa tese, eu repito muitas vezes, que foi através da cultura que povos, sujeitos, territórios sistematicamente vilipendiados puderam se afirmar. Esse é um horizonte para mim, assim, é uma bandeira, é uma luta, é uma agenda, é um farol que me acompanha muito. Ontem, Fabrício, eu tô muito emocionada porque ontem eu tava no Quilombo Rio dos Macacos, né? E no meio da conversa, Jackson, a gente ia tratando os problemas. E uma hora a comunidade entendeu que tinha no processo, né, de ataque, de violação, de retirada, seja desse ataque sistemático, desse assédio sistemático para retirada de uma população do seu território, a população diz assim: e se nós saíssemos, né, e se cedêssemos? E aí a avó, né, da liderança, que hoje lá é Rose, ela diz assim: daqui eu só saio morta. E isso é tão forte porque retoma a ideia principal de uma questão de fundo da crise brasileira, que é a questão fundiária, a questão da propriedade. Ou seja, quem é o dono da terra brasileira? Uma terra que foi dividida a partir da exploração, do genocídio, da escravidão. Então, se a gente não entende a questão fundiária de quem são os donos da terra, não porque tem propriedade, mas porque é quem morou, é quem tem ancestralidade, quem nasceu, tem vínculos, né, quem lugares, nasceu, né? É quem cuida. Identidade, né? Quem tem identidade, pertencimento, a gente não está entendendo nada. E acho que isso deve nos atravessar, nos mobilizar, nos fundar nas nossas lutas, porque esse deve ser um valor inegociável. Ou seja, a gente precisa tratar da questão da propriedade. O que é ter propriedade? Refundar o próprio sentido de comunidade a partir dessa noção. Quem é dono, né? Quem pertence, né? Refundar valores, né? Cultura, a gente se fala
o maluco não tem o poder de fala. Né? O maluco fala, quem vai dar ouvidos ao maluco? E a partir da arte, o maluco fala, o maluco dança, o maluco canta, o maluco tem poder. Então, a arte virou também esse instrumento de trabalho. Para além disso, é uma formação, porque é dentro daquele espaço. O Sarau do Cabrito é fruto do Teatro El Quadrado. Nós somos, em maioria, acho que dos 6, 5 são filhos do Teatro El Quadrado. Fábio Santana é um deles, né? Tá lá no bando. E tantos outros que já passaram, os artistas são todos de lá do Cabrito. E a gente vê isso também enquanto formação política. A arte também nos coloca nesse lugar de não apenas recitar poesia, mas estar participando desses espaços de discussão de terra, de ser mulher preta, de se reconhecer enquanto mulher preta, de ser mãe, de como é ser mulher nessa cidade, em Salvador, nessas guerras, nessas coisas todas de transformação da cidade. E tudo isso é formação política. Então, aquele espaço também nos traz essa estrutura. Então, eu vejo a arte hoje como o meu principal instrumento de vida e de trabalho e de existência. É a partir da arte que a gente começa a formar e a transformar as vidas. Você falou que você é mais da escrita do que de falar, né? Mas fala aí um poema pra gente. Eu vou falar um pouquinho de mim, então, né? Vamos lá. Olhem pra mim. Olhem para mim, eu sou Nizinga, eu sou Dandara e muito antes dessa queima de sutiãs, eu já era revolucionária. Não ando só porque eu conheço o jogo, dentro desse corpo, seu moço, há milhares de outros. E se for preciso eu mato, e se for preciso eu mato de novo. Eu sou Vilma Reis, eu sou Lindinalva de Paula, eu sou Fabrícia de Jesus, eu sou Guiné, eu sou Luanda, eu sou Alto do Cabrito, eu sou Sussuarana, eu sou a voz que as ruas emanam. Por isso, eu não quero pouco, eu não aceito pouco, e nem o resto, e nem o básico, muito menos fala baixo. E você sabe por quê? Porque eu sou maravilhosa, eu sou muito foda. Eu me acho. Eu sou Maria Felipa, eu sou Zeferina, e se tem que fazer, eu vou lá e faço. Eu sou Gisele Soares e eu quero sim falar de amor com a minha irmandade. Por isso, não me cale, não me marque, não me maltrate e nem me venha com meias verdades. Respeite a mulher preta, respeite essa mulher preta, respeite a nossa linhagem. Eu sou filha de rainhas, caralho. Eu carrego essa bagagem. Por isso, Ninho, se compreenda e se reveja, porque minha avó Conceição resistiu, foi pra me ver inteira. Olhem pra mim, olhem para mim. Eu sou Nizinga, eu sou Dandara, eu sou a Sata. Pantera Negra terrorista, eu sou cabeça cara. E Laine Silva, que é minha filha, já nasceu, foi com sangue no olho, cabelo pra cima e boca pintada. Preta, metida e ousada. No chão que ela pisa, do black aos pés, ela alto se declara. Ela já nasceu destemida, ela já nasceu armada. Olhem pra mim, olhem outra vez pra mim. Eu sou Nizinga, eu sou Dandara, e muito antes dessa queima de sutiãs, a era revolucionária. Uau! Mulher! Você chorava nesse instante, desceu uma lágrima aqui que eu vi que manchou a maquiagem tudo, e eu chorando aqui com essa mulher. Coisa linda, e ela traz uma multidão com ela, né? Isso é que é bonito, né? Uma multidão. Povoadas. As mulheres virão. E as mulheres virão. Sensacional. Então, eu também sempre fui e sou fã de você, desde sempre. Essa figura pequenininha, doce e ácida quando é preciso. Isso tem uma força assim, muito grande. E você teve uma época ali no Teatro 18. Sim. Junto com outras tantas mulheres guerreiras, né? Aninha Franco, Rita Semani, Nádia Turenco, né? Uma turma. E eu sempre de cá, assim, olhando e tal, e fã desse movimento. Como é que o teatro também te dá essa força que eu tenho visto, né? Seus movimentos por aí, nos encontros, né? Presenciais, onde eu vou de vez em quando, onde você está, já agindo politicamente, e também nas redes sociais. E vejo que tem um diferencial.
tem uma vibração, tem uma força de expressão que não vem assim do nada, né? Então, ouvindo Fabrícia, né, muito mobilizada, porque também, Fabrícia, a arte, ela tem esse papel salvador, né, sem querer reduzir. O que é arte, assim? Arte é linguagem, arte é poder, né, porque a gente precisa entender essa dimensão da linguagem como uma manifestação de poder. É uma maneira de afirmação no mundo, né, da nossa identidade no mundo, que é a cultura, senão aquilo que nos confere humanidade, que nos coloca em contato com o outro, aquele que não somos nós, aqueles que não somos nós, mas ao mesmo tempo que nos identifica, né? Que cria diálogo, convergência, que é a base da própria política. Então, mas lá atrás, né, e você trouxe essa memória da infância, eu faço teatro, Jackson, desde a infância, na escola, e da escola vou fazer curso livre, e depois de muita análise, assim, muito pensar, o teatro chega para mim, Jackson, num mundo muito violento, né? Um mundo em que a minha vida estava atravessada de maneira radical pela violência do Estado, por conflitos, né, de toda a ordem. E eu dizia que o teatro era um lugar onde eu podia ter os meus próprios problemas, né? De algum modo, o mundo na minha casa era um mundo feito para pensar os problemas do mundo, os problemas sociais, as questões sociais que atravessavam o Brasil. E eu precisava de um espaço em que eu pudesse ser eu mesma, né? Ou seja, e isso, né, que parece que é uma memória de infância ou um modo de perseguir uma existência, ou seja, qual é o meu lugar no mundo, eu acho que fala muito de como a esquerda, no século XX, recorreu às unidades, né? Porque a gente tinha, a esquerda tinha uma luta para fazer, a luta do proletariado, e da democratização dos meios de produção e pensar em como distribuir. E eu acho que falta um componente muito importante, que é onde está o sujeito na luta social, né? Aquilo que nos confere diversidade. E isso me parece uma coisa muito potente para a gente tratar do ponto em século XXI, ou seja, como as lutas tradicionais, né? As lutas sociais, as lutas de classe, a luta do trabalhador, se articulam com as lutas do sujeito, que não é do indivíduo, né? A gente não vai recorrer ao indivíduo, a gente não vai recorrer, mas a gente pode recorrer àquilo que nos confere justamente identidade. E acho que tem uma força, uma potência muito grande na articulação entre cultura e política. E acho que as nossas primeiras insurgências, elas nascem nessa voz arte. E aí você estava falando de Marighella, o Marighella poeta, o Marighella, e é exatamente isso mesmo. Como é que nasce Marighella? As pessoas me perguntam assim, Marighella é o quê? É um revolucionário, é um guerrilheiro, é um poeta, é um deputado, Marighella era um revolucionário. E eu tenho convicção. Marighella é um homem que tem a revolução como horizonte. Ele acreditava realmente que a revolução estaria ali na esquina. E aquilo era uma realidade porque ele nasce em 11. E em 1917 você já tinha tido a Revolução Russa. Depois a Revolução Cubana. Depois o modo como os vietnamitas conseguiram superar a guerra no Vietnã e os americanos. Então a revolução para Marighella não era a revolução chinesa, então não era algo abstrato, era um horizonte, era algo que para ele aconteceria ali na curva da história, né? E ele vai perseguindo essa ideia ao longo de sua vida de diversas maneiras como horizonte. Mas como é que nasce Marighella? Menino baiano da Baixa dos Sapateiros, tendo esse pai anarquista italiano, um operário, né, que vem ali de uma região altamente industrializada da Europa, com uma mulher malê, descendentes, né, de Haussás, e dessa união 8 filhos na Baixa dos Sapateiros. E esse menino, né, garoto, tinha Castro Alves, aquele poeta abolicionista, como uma referência, e começa a escrever poema a partir dessa relação com a poesia de Castro Alves. E Marighella nasce
poeta. Ou seja, com 18 anos ele é preso pela primeira vez porque escreve um poema contra o interventor da Bahia no Estado Novo. E eu recentemente escrevi um texto em que me pediam, né, que eu lesse um dos manifestos de Marighella, e claro que parecia que tinha uma espécie de indução para que eu lesse a luta armada. E eu digo assim, não, por que a gente não vai ler Marighella, o poeta Marighella, a irrupção Marighella, ou seja, como nasce Marighella? E ao final eu digo assim, Marighella era um jovem negro, né, de uma periferia do centro de Salvador, mandando a rima, mandando a letra, mandando o recado. E é na impossibilidade, né, de tratar com a linguagem, né, na interdição da linguagem, e aí ele vai ser o quê? Dirigente comunista, aí ele vai ser deputado, aí ele vai buscando as institucionalidades. Na interdição da institucionalidade vem, enfim, é isso que eu acho que a gente precisa tratar. A arte é o primeiro grito, é o primeiro manifesto, é o primeiro... E na interdição e na impossibilidade que a gente vai dando, mas sem perder esse fundo daquilo que é exatamente que a gente precisa e vai dizer. E eu me torno vereadora e hoje eu sou conhecida como vereatriz, né? Uma brincadeira que eu sou vereatriz de Salvador. E tenho convicção de que a arte tem esse papel fundamental na constituição do sujeito que somos, na formação das nossas identidades, por óbvio, e ao mesmo tempo que sei e tenho convicção de que a política está em absolutamente tudo. Então acho que são duas dimensões, né? Por mais que elas estejam invisíveis ou apagadas da vida das pessoas, por tática, elas estão aí, à espreita, e podem se insurgir a qualquer tempo e a qualquer hora. Que maravilha, Marighella. Castro Alves, né? Um jornalista perguntou para ele como é que ele se sentia sendo considerado em vida o poeta dos escravos. Ele disse que se sentia muito honrado, mas que ele era mesmo o poeta da liberdade, que abrange tudo, né? E ele sai daqui para estudar direito no Recife, quando na época, sei lá, 1860 e poucos, ele morreu em 1871, então 65, 66 por aí, era considerada a melhor escola de direito do Brasil. Quer dizer, foi estudar as leis também, né? Aí, e é totalmente castroalviano, Marighella, né? Seu avô. Então tem um poema dele, aquele poema Liberdade, que é de uma beleza sem igual. Aí eu quero ler ele aqui. Claro. Porque, assim, a liberdade, como você falou, para ele, estava ali na esquina. É a musa inspiradora dele, como é do poeta Castro Alves. Olha que coisa linda que ele fala. Para quem está nos ouvindo e não conhece. Não ficarei tão só no campo da arte. E traz a arte nessa poesia de uma forma como você está falando, como vocês estão dizendo, né? Não ficarei tão só no campo da arte. E, ânimo firme, sobranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente, alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora, em ferve do transporte, direi que és bela e pura em todo, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, olha a coisa linda que esse ser humano diz, queira-te eu tanto, e de tal modo em suma que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome. Emociona aqui. E que eu por ti, se torturado for, olha que é um visionário dele mesmo ali, né? Que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. O que é isso? É ele, né? É ele. Esse poema me emociona demais, né? Enquanto Fabrícia ia recitando também o seu poema, a sua letra, a sua rima, ela fala, né? Eu mato e, se for preciso, mato de novo. E ela nunca fala, eu morro, né? E isso me move muito, por quê? Porque Marighella escreveu esse poema, Jackson, em 39, no Presídio Especial. E a sua lágrima descendo, coisa linda. Ai, gente, é que não tá sendo fácil viver, né? Receber esse xalão, a vida não tá fácil. E
e nos chama a muita responsabilidade. Esse poema é de 39, gente. É um poema que ele escreve preso no Presídio Especial de São Paulo. Ele foi torturado por 21 dias seguidos. E ele tinha convicção, né? E essa convicção, ele não tinha seu filho, ele não tinha sua companheira, ele não tinha sido deputado, ele não tinha feito metade das coisas que depois vão credenciar em definitivo na vida política do país. Mas ele já tinha convicção de que ele tinha um horizonte de defesa da liberdade e que ele iria às últimas consequências até a morte. E é exatamente isso. Ele diz: e se eu por ti torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. E hoje, quando as pessoas pensam assim, o que seria ultrapassar Marighella, essa coisa absolutamente impossível, né, pela singularidade da sua vida. Mas eu digo, Fabrícia, Marighella, o que Marighella quereria de nós, né, na luta que hoje nós temos que travar? E eu tenho uma convicção tão nítida, Jackson, de o que Marighella nos diria agora é: se mantenham vivos. Que se ele recorreu, né, ao gesto extremo de dar a vida, a luta que nós temos que travar agora mesmo é essencialmente uma luta pela vida, no concreto dela, em defesa de todas as vidas e num horizonte político de promoção da vida no imaginário de morte, que é esse imaginário do ultraneoliberalismo que viola a vida na sua subjetividade, nesse maquinário de moer gente, transformando a vida em... E eu me emociono muito porque eu tenho convicção de que Marighella... Mantenham-se vivos, mantenham-se vivas, mantenham-se vivos, mantenham-se vivas. Então você foi lá pra mim, me levou lá no filme agora. Que pra mim é uma das cenas mais lindas do filme. Eu não lembro o nome do personagem. É quando aquele personagem tá cercado pela polícia, que o companheiro dele tá do outro lado. Sim. Que ali eu vi Marighella, tipo assim, vá pra casa, né, sua mulher, né, nós sabemos, o público sabe, a polícia não sabe o recado que ele tá dando, tipo, não morra, não se mate, essa luta é pela vida. Isso, exatamente. Quando eu falo assim, você recitou, né, você não fala que morre, mas eu digo que eu sou muitas e que se minha avó resistiu e hoje eu vejo Laiane, que é minha filha, já poder andar com o cabelo dela lá pra cima e com a boca muito grossa, pintada, é porque eu não vou morrer. A gente continua. Isso. E continua. Beber água. Então, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, ainda a respeito da sua infância, certo? Com seu avô. E a lágrima descendo ali, coisa linda. Gente, eu tô chorando todo dia, viu, gente? É um básico, mas eu respiro fundo e vou. Mas aqui tem alguma coisa aqui, uma pergunta, alguma proposta pra... Podem se servir à vontade aí. Eita, meu Deus, vai lá, Fabrícia, pelo amor de Deus. Pegar, é um papel. Ainda vem essa banda ali pressionando a gente pra emoção ficar mais forte, né? né? É um negócio e a gente vai... A arte, né? A música é uma coisa assim... Você falou do Teatro 18 e esse pódio aqui, você falando de Teatro 18 e esse pódio na minha frente, pódio, podemos, seremos e tal. E teve um espetáculo que eu fiz, né, com texto de Aninha Franco, direção de Rita Semani, com Nádia Turenko, essa minha grande amiga, grande parceira do teatro, grande atriz. E ela fazia, né, Todas as Horas do Fim, um texto de Aninha em que ela interpretava Janis Joplin, né, e Arthur. Era um solo. E tinha um momento do texto, né, numa fala de Janis Joplin, que ela, no camarim, né, desabafando e etc., e ela falava para eles mesmos, eles me perguntam, se eu não posso fazer isso, como é que ela pode? E aí Janis responde, né, eu dou o meu jeito de poder. E tô olhando aqui essa banda, a música, Janis pode. E essa Todas as Horas do Fim tem uma citação de
do piauiense lá, do Torquato Torquato, Neto, né? termina, eu como sou o que sou. Eu sou o pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes. Nesta hora, eu sou como eu sou, presente, esferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Lindo demais, né? Torquato. Isso mesmo. Você me lembrou também uma poesia. Diga. Conversando sobre toda essa sua história, né? Acho que eu nunca recitei essa, mas eu escrevi por conta de um professor de direitos humanos, né? A gente estava discutindo a ditadura militar. E ela diz assim: que nação é essa que prescreve seus erros e nega seu próprio mal? Terá mordaça sua história ou surdez temporal? Ordem e progresso no soro da verdade, nem Jorge se bancaria na cadeira do dragão. Choque que ensinaria o gosto da própria língua, assédio, pimentinha, desmoralização. Tortura com hora, exílio, violação. Dor na alma, efeito devastador, aberturas de feridas, dezenas e dezenas de adeus, de partidas. Sem ajuda, sem compaixão, na ilegalidade do coronel e suas medidas. Quem sentiu, ainda aclama, ainda chora sua dor. Não esquece seus dramas na sala acústica dos quartéis de horror. Onde estarão João, Pedro, Vicente, Amélia, Glória e Maria? Perdidos na terra do carnaval? Famílias em pedaços, filhos sem acalento, naquela doutrina segurada. Ouve-se relatos, aponta-se os culpados e nada. São mais de 50 anos de denúncias e inquietações. Brasil, de sala, de copa e de globalização. Até quando seremos passivos, meieiros, covardes, apáticos? Observadores do caos, das injustiças, acomodados em frentes a televisões. Até quando nos faremos e esqueceremos? Viveremos para sempre acreditando na fantasia que se oriunda da alienação? Basta! Acordem! O que é isso, companheiro? Proclamemos justiça e que justiça imediatamente se faça. Vamos todos à procura de punir e de exigir desconstrução desta farsa. Tortura? Nunca mais. Abafar não apaga. Que seja o começo de um novo fim e que caiam todas as máscaras. Uau! Muito forte. E aí, o que? E a Amélia? O que? Lembrou fazer uma docinha, né, gente? Eu tô vendo só nas navalhas. Os dias pedem. Fazer tanta exigência. Tudo que você vê, você quer. Ai, ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Cumprindo o papel que a sociedade lhe deu, Amélia nunca dançou, Amélia nunca bebeu, Amélia nunca gozou e por torturas adoeceu. Nascida em 1942, Amélia ainda te espera, macho, pra decidir a feira. Fala baixo, sufoca suas certezas. Estuda, mas não recebe as mesmas grandezas. Se vai ao bar, é julgada ali mesmo, na mesa. Amélia é apontada na delegacia, são seus trajes que te sentenciam. Amélia apanha do marido, é vítima do machismo e pra não ser puta, Amélia fode escondido. Na real, Amélia anda cansada de ser carne, submissa e sem vaidade. Por favor, eu peço por favor, se libertem Amélias. Amélia precisa ser mulher de verdade.
esse poema, essa chamada, porque são poucas obras que conseguem vencer o feminismo, né? No sentido de que se atualizaram. Os feminismos mudaram as artes, né? Os feminismos, a luta de mulheres e também os movimentos antirracistas mudaram em definitivo a produção artística e cultural brasileira. Isso é algo que precisa ser muito discutido se você vai ver uma novela de anos 80, se você vai ver filme, né? Ouvir um pouco das canções. Pouca coisa, né? Se mantém hoje, né? Depois de tanto das agendas. E eu não tô falando dessa coisa de cancelar, proibir, não tô tratando dessa questão ainda. Eu tô falando que como essas lutas, essas agendas, o pensamento feminista, né? As lutas e antirracistas, elas fizeram uma curva e acumularam muito valor às lutas políticas. E que isso se manifesta também nas obras que perderam a sua atualidade. A gente vai tirando as coisas do lugar de conforto, né? Os tabus, e colocando no cenário para ser discutido. Ainda que cause alguns, Deus do céu, algumas inflamações, mas a gente traz, né? Principalmente todas as questões, porque aí a mulher, tudo, como eu falei, tudo na mulher é político, né? Não é só a questão do machismo, mas também tem as questões de raça, vai tudo atravessando aí a nossa existência. E não tem como a gente não mudar. E que bom que a gente tem a arte também para trazer isso para o cenário, para ser discutido de uma maneira ainda diversa. O que é que está escrito aí nesses papéis? Existimos, a que será que se destina? Ixi, Caetano Veloso, né? Torrado pra Torquato, né? É. Uma história, essa música, sabe? É Cajuína, né? Uma história bonita, né? Quando o Caetano vai lá em Teresina visitar o pai de Torquato, né? Que cometeu suicídio, né? Caetano conta essa história, né? Ele vem com a cajuína e uma flor, uma rosa menina, né? É linda aquela história. Aí meu filho, o Tom, o mais novo, tá com 24 anos agora, músico, compõe pequeno assim no carro com a gente ouvindo essa música. Aí ele assim, minha mãe, como assim existirmos? A que será que se destina, né? Pergunta de uma criança que tem a ver com essa pergunta inicial que eu fiz, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Sim, muito. Até depois que eu respondi, eu fiquei assim pensando, como é que as pessoas não entendem em alguns lugares que eu estou? Por que eu estou naqueles lugares ali, né? Como assim não entende que minha forma de trabalhar é deste jeito? Mas quando você vai olhar toda essa história, toda essa construção, não tinha como ser uma coisa diferente, não tinha como esse poder, esse lugar de fala, do silenciamento, não me tocar, e não tem como eu não querer um modelo diferente para outra pessoa. O que eu passei, eu sou extremamente tímida, mas eu entendo também que a minha vida inteira eu não tive esse lugar, eu não pude falar, totalmente diferente do que eu vejo de minha filha hoje, né? Que consegue se expressar em qualquer espaço, mas a mim já foi um processo. Eu sou uma menina de 39 anos, há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Eu falo assim, a menina dos olhos que vai completar 40 anos agora em maio. Mas essa fala para mim ainda é um processo. Então, quando eu vejo do meu trabalho, deixa eu mostrar para vocês o fruto, né? Um pouquinho dessa história. Que é este livro aqui, como eu falei, né? Nasceu esse livro depois de quase 3 anos de trabalho, que é uma mulher preta, usuária dos serviços de saúde mental. Então, quando ela tem o poder de fala, não só ela que ela está levando ali. Né? Eu estou enquanto organizadora do livro, e era eu que fazia com ela as oficinas de poesia. E se você ler o primeiro texto dela e esse livro, você vê como ela agora tomou posse, essa identidade perdida, esse lugar de dizer assim, eu também posso. Então, a gente pode, eu também posso. E eu fico muito feliz. Então, não tem como olhar para a Fabrícia, quem é essa pessoa, que é essa existência, e não entender esse processo todo. Eu sou o resultado de tudo isso, né? E que eu quero que seja diferente para as outras pessoas. Não quero que passe pelos mesmos crivos que eu precisei passar. Mas eu não tinha como não ter um corpo político.
A minha arte não poderia deixar de questionar ou de tirar as pessoas desse lugar de conforto, né? Precisa, né? Nossas escrevivências, né? Então, não tem como minha escrita ser diferente disso, não tem como eu não falar de religião, não tem como eu não falar do parque, que também está ali falando sobre o Parque São Bartolomeu, sobre ser outras Carolinas, ser também Sussuarana e Alto do Cabrito. Não tem como dizer que eu sou sozinha, porque eu também sou essa pessoa que está aqui, todas essas pessoas que estão aqui comigo, porque eu também sou Cabrito, eu também sou história de Zeferina, que lá também tem uma história, eu sou aquela comunidade, eu também sou aquilo ali também. Então, sou aquelas águas, aquelas ruas, tudo ali sou eu. Então, o corpo precisa, não tem outro caminho a não ser um corpo político e poeta. Aí como Daiane fala, ela diz que vai ser o nome de um meu livro, né? Eu nunca escrevi só e agora tô querendo muito, tô gestando essa ideia de escrever textos. Para isso eu já tenho, ainda bem. Mas ela disse que eu sou Fabrícia de Jesus, poética e verbial. Que lindo. Aí eu falei assim, por que você me dá esse nome poética e verbial, né? E a organização dela, ela diz assim, porque você, além de fazer poesia, você diz a verdade. Que ela quis dizer dos textos, que nem sempre minha estrutura é de poesia, mas eu escrevo uns artigos que não ficam no modelo do artigo e nem fica totalmente uma linguagem poética. Aí ela disse, você faz poesia, mas você diz a verdade. Então você é poética e verbial. É do falar. Aí eu me acabei de dizer, pronto, nasceu o nome do meu livro. Fabrícia de Jesus, Lindo, poética maravilha. e verbial. Que coisa linda, que coisa linda. Ela acabou me dando um presente, né? Que lindo. Você sabe que Jorge Amado e Marighella foram amigos, né? E foram parceiros de parlamento na bancada de 46, comunistas e tal. Em 56, Jorge sai do Partido Comunista, Marighella segue, eles seguem amigos. E eu tive Jorge sempre como um tio, né? E que tinha essa memória. Uma das primeiras pessoas que falou sobre Marighella, ele tem um texto lindo que diz: retiro da maldição e do silêncio o seu nome de baiano, no seu livro Bahia de Todos os Santos. E sempre Jorge foi essa figura também da memória de Marighella, de trazer a memória de Marighella à luz, né? E eu dizia pra ele, tio, você é poetisa, quando eu era criança. E eu nunca escrevi nada além de depois dos 7 anos, né? Assim, eu tenho um livro, né, que é o Gato Malhado e Andorinha Sinhá, que ele diz assim, para mais poetisa, com um beijo do tio Jorge, que eu levo com muito orgulho, que era esse desejo, que não sou, né, por óbvio, mas talvez seja a primeira inscrição de desejo de fala, né? Isso, né? É um marco, é uma espécie de marco, de símbolo de um desejo de falar ao mundo, né? Então eu levo isso com muito carinho, né? Com muita honra. A gente falou um bocado de água aqui hoje, eu vou falar do meu negócio. A gente falou muito de água. E Fabrícia vira e mexe, tá falando de água do Parque São Bartolomeu. Fabrícia, quando a gente começou esse percurso por Salvador, né? Essa ideia de ocupar um espaço na política institucional da cidade, a gente construiu um programa que, um dos capítulos dizia assim, por uma cidade que reconheça o percurso das suas águas. Bonito, nós temos, né? E isso está no nosso programa. As pessoas diziam assim, mas esse programa é para cargos do executivo. E eu dizia assim, a gente quer fazer um programa, né? Porque a gente queria fazer um pacto com as pessoas. E foi muito interessante colocar isso, afirmar, porque hoje, por onde nós circulamos, nós também estamos encontrando as disputas pela água. Em todos os conflitos, a gente falou da questão fundiária no início, mas é porque está voltando esse mapa da água e muitos, os nossos rios, nós não conhecemos os nomes dos nossos rios, das nossas fontes, dos nossos parques. Há uma invisibilidade programada também a esse respeito, numa espécie de apropriação das águas da cidade. E eu estou, enfim, usando esse gancho, porque a minha palavrinha é assim, podemos obedecer e ser livres, né? Eu inverteria um pouco, ou seja, a cada vez que nós não pudermos ser livres, é importante recorrermos à desobediência. Então, eu não sei se a gente pode obedecer e ser livre. O que eu sei é que a cada vez que a liberdade estiver em disputa, nós temos que desobedecer. E a liberdade não pode ser algo da ordem do individual. A liberdade ela só pode ser se for coletiva.
Então, a cada vez que a liberdade não for para todos, que não for coletiva, é preciso desobedecer. E eu acredito muito, né, na disciplina, acredito muito na organização, eu acredito muito na lealdade dos processos, mas eu acho que as liberdades nunca podem estar sob ameaça, e porque muitas vezes nós sabemos quais são os primeiros corpos e existências e sujeitos que perdem as suas liberdades. Então, se puder, o horizonte é sermos livres, né? Se tivermos que desobedecer, assim faremos. Sim. Então, como é que está sendo para você, nesse seu movimento, né, na política, mulher, num mundo machista? Como é que é, assim, na Câmara? Como é que é a sua ação ali, entendeu? Como é que você vê, né? Você, obviamente, tem uma percepção desse mundo. Como é que você vê, como é que você se vê? Quais são, assim, as dificuldades que a gente sabe que são muitas, né, para você conseguir se colocar e reivindicar o que você está reivindicando, que é tão importante, que eu acho muito bonito esse encontro aqui, né? Porque né? Você busca isso, vocês buscam esse encontro, e esse encontro é muito importante, né? Porque a política é essencialmente a arte do encontro, né? Do diálogo. A política Fabrícia fala isso. A política tem tudo, né? E a política é essencialmente a capacidade de diálogo, a capacidade do encontro. Onde tem encontro, tem política. E onde o encontro não é possível, é a interdição da política. Uhum. Então, isso nos orienta muito. As pessoas, Jackson, têm me perguntado muito: e aí, Maria, tá gostando? Aí eu falei, gente, a palavra não é gostando. Eu dou a real. Menos. Gostando, eu gosto de passear, né? Cuidar dos meus filhos, um bom namoro e tal. Não é a palavra gostar, mas tem uma emoção em ocupar esse espaço que é da responsabilidade pública. E toda vez eu acho que a gente sente no lugar certo, na hora certa, dá uma espécie de conforto, não nesse sentido de estar confortável, não está confortável, não está tudo bem, não está tranquilo, mas é o conforto de estar fazendo a coisa na hora que o chamado... É uma espécie de chamado, né? A gente tem esse chamado de vez em quando. Quando você se sente na linha do chamado, você se sente mais fortalecido. Você falou isso mais, né? Você falou que a política te chamou, né? Acho que há um chamamento. Marighella tem um texto, inclusive, que chama Chamamento ao Povo Brasileiro. Eu me sinto num chamado deste tempo, né? Não é um chamado por alguém, nem um bloco, nem um conjunto. Eu acho que é um chamado desse tempo. E aí, queria contextualizar um pouco, antes de falar da Câmara, Salvador, como é que é e tal. Falei aqui um pouco no início, nasci na política, né? Nunca tive vida fora da política, nunca pensei um mundo fora da política, a política nunca foi algo estranho, mas obviamente algo violento. Ou seja, a política para mim era um lugar de violência, um lugar de violação e ao mesmo tempo emancipação. Então, isso é um lugar tenso, conflituoso, né? Então, tudo que tem um conflito tem... chama agências, e por isso que eu vou me mobilizar para a cultura. A cultura vai me chamando e eu me torno atriz, depois ativista do teatro de grupo, depois gestora cultural, depois e eu vou me encontrando, né, com a política como espaço, a política luta, né, como fundamento, e o teatro, as artes, a política como uma ancestralidade, algo que me antecipa, né, e o teatro, a arte como fundamento, algo muito meu, e que se colocam, né, nessa conexão. Mas quando é que eu sinto que há uma coisa que a gente não havia disputado? Que é exatamente, nós estamos neste abril, né, abril de 22, abril do 1º de abril, né, do golpe civil, empresarial, militar, mas eu queria tratar o abril de 2016, o 17 de abril de 2016, que é o momento que os deputados do Congresso Brasileiro admite o impeachment da presidenta Dilma. Aquela cena, ela me mobilizou demais. Assim, aquela cena é uma peça da história brasileira. Acho que a gente ainda vai precisar voltar a essa cena muitas vezes. E eu trago ela aqui agora para dizer, para dividir com vocês, de que para mim o golpe, o marco do golpe não é o 12 de maio, quando a presidenta é afastada, não é o 31 de abril, como o impeachment, o processo se encerra.
Para mim, o golpe, o marco golpista, ele se dá na admissibilidade do impeachment dentro do parlamento brasileiro. E quero dizer que as pessoas muitas vezes me perguntam, viu, Fabrícia, Maria, vai ter golpe? Você acha que Bolsonaro vai dar o golpe? Eu falo, não, gente, já teve golpe. Nós estamos sob os signos golpista, né? Os signos, a insígnia, o arco golpista. E quero dizer que eu manifesto a minha ação política e pública a partir dessa convicção. E a cena do impeachment, né, em que, enfim, aquelas falas, né, propriedade, família, Deus, né, que volta esse sentimento de família, Deus e propriedade, como as insígnias do patriarcado, do capitalismo, né, da exploração, da acumulação, da colonização. E no meio daquilo tudo, daqueles elementos, daquela, né, do capital, etc., uma fala chocante, que é quando o então deputado Jair Messias Bolsonaro dedica o voto dele ao Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ustra é a pessoa que, além de ser o torturador da mulher, sujeito objeto do processo de impeachment, é também o homem que é responsável pela operação Radar, que é responsável pela prisão, tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog no ano de 75, mas aqui na Bahia ele é responsável pela prisão, pela operação que prendeu meu pai, Carlinhos. Então, a minha vida, a existência está totalmente articulada com esse episódio. O que era aquilo? Aquilo era os anos 70, numa transição política, daquilo que eles diziam, né? A transição, né? Gradual, lenta e gradual era iminente. Eles sabiam que o golpe não tinha mais força para se manter. E o que eles precisavam ali? Era retirar da vida pública todos os militantes, todo o conjunto da sociedade que estava defendendo uma agenda mais progressista. Ou seja, se haveria uma transição lenta e gradual, eles precisavam tirar jornalistas, artistas, sindicalistas, militantes, todo o conjunto da sociedade e fazer a transição com quem? Com os atores daquele momento. E é nesse momento que se emancipam os grupos políticos, econômicos que hoje estão mandando na política brasileira, inclusive hoje estão nos parlamentos, estão nos executivos brasileiros. Aquilo eu sinto num choro muito convulso, assim, num choro muito sentido, que eu digo, não. Diferente do golpe de 64, que fecha as instituições, então é um golpe militar que vai fechando as instituições, inclusive o parlamento, o golpe de 16 é um golpe que se articula dentro das instituições. Eu estou falando de que a nossa democracia ela está absolutamente e radicalmente esgarçada. E as saídas para esse projeto não estão, neste momento, reconhecendo as forças que podem dar qualidade. E o que eu diria as forças? Por exemplo, a participação de mulheres. A participação de um complexo mais diverso da cidade ou, né, do país. E acho que nós vamos ter um ano muito complicado, em que a gente vai ter uma eleição nacional quase plebiscitária, né, no sentido de que é a democracia ou a barbárie. A gente vai precisar discutir isso. Marcelo Freixo, né, deu uma entrevista importante falando que é quase uma defesa da Constituição de 88, a eleição agora. Ou seja, das forças que defendem a Constituição e das forças que estão depondo contra a Constituição. É como se o pleito tivesse entre defender a Constituição ou aniquilar a Constituição. E eu acho que vai ter, sim, um pouco dessa dimensão plebiscitária, um pouco dessa dimensão de defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, e o outro projeto que quer depor contra esse projeto democrático de direito. Acontece que, num país que não conseguiu fazer sua justiça de transição, em que um deputado pode dedicar o seu voto ao torturador e não sair preso, ou pelo menos tendo que responder a uma comissão de ética, essa nação também está muito adoecida.
nos seus pactos, né? Então não é que o Brasil não tenha pactos, o Brasil não tenha formulado. O Brasil é signatário dos principais documentos de defesa dos direitos humanos. O Brasil tem uma Constituição importante, feita de maneira cidadã. O Brasil tem um conjunto de documentos e instituições para protegê-los. Acontece que a gente não tem uma cultura cidadã e de participação que garanta a proteção desses valores. E, obviamente, se a democracia está sob risco, nós estamos sob risco. Mulheres estão sob risco. Uma parlamentar eleita no Rio de Janeiro foi executada num crime político e de gênero, um feminicídio político, é um crime de violência de gênero, é uma violência política. E o Brasil não sabe por que essa mulher foi morta e quem mandou matar. Este também é um signo quando eu digo que nós estamos sob o signo do golpe, esse também é um marco do golpe. Estamos vivendo uma experiência do golpe. Né? Em diversos... Então, o ataque à população indígena, o ataque às instituições, o caos institucional, a corrupção validada. A Fundação Palmares. A fundação, né? Políticos e personalidades que deveriam defender políticas, depondo contra políticas. Então, a gente poderia dar 1000 exemplos e obviamente, que isso vai incidindo sobre o Estado, câmaras municipais, e eu diria que sim, nós estamos sob essa insígnia também em Salvador, mas eu gostaria de dar menos os exemplos, porque acho que nós vamos ter que fazer uma superação do próprio valor dessas instituições. E uma das coisas que nós... E que ótimo que a gente está conversando aqui, porque a primeira coisa, as pessoas me olham na rua e falam assim, Maria, o que é que a gente tem que fazer? E eu diria assim, a primeira coisa a fazer em qualquer crise é estar junto, estar enlaçado, é participar. E não a participação compulsória, a participação violenta, dura, mas a participação que nos alimenta, que nos... Então, eu faço um chamado a todos e a todas para a participação, né? Então, ocupe a política no seu bairro, no seu prédio, na sua escola, participe do parlamento, apoie o seu vereador e vereadora, acompanhe o que eles estão fazendo. Acho que nós temos um traço também, só que um traço de... O golpe de 16, ele tem de misoginia, ele tem um traço sexista muito forte. É um golpe que se dá numa mulher violada assim em questões muito centrais, e eu não acredito numa reposição da democracia que não incorpore também a proteção das mulheres como também um pacto político desse tempo. E acho que, de uma maneira geral, as forças políticas estão sendo negligentes com essa peça, né? O que para nós, né, Fabrício, é um óbvio. Eu não sinto verdade no campo majoritário do poder ou da organização. E isso não vai poder ser recomposto só com palavras de sim, claro, com certeza, mas numa posição de transformação. Os feminismos, eles nos ensinam uma coisa muito importante. Ser feminista, ocupar a política, não trata apenas de que mulheres ocupem os espaços de poder. Feminista e pensar uma política que atue no feminista é essencialmente desarranjar o poder tal ele está constituído. Então, os feminismos não querem só tomar o poder para mantê-lo, perpetuá-lo e cumprir a lógica do patrimonialismo proposta pelo patriarcado. O feminismo, ele se dá numa lógica de distribuir o poder, desarranjar o poder, reorganizar o poder. E acho que a gente precisa dessa tarefa histórica, e isso se dá, óbvio, de fora para dentro, das mulheres para dentro dos espaços de poder, mas também o poder precisa reconhecer isso, porque não reconhecer isso pode custar muito caro à democracia. Feito quando eu faço a pergunta, né, de como é que você está sentindo e você ir lá para o golpe, porque, assim, na minha visão, se fosse um homem, não acho que esse golpe aconteceria. Então, tudo que você traz aí está ligado a isso, né? Por que incomodou tanto uma mulher no poder e a gente tem hoje uma pessoa totalmente incapaz no mesmo lugar, fazendo infinitas atrocidades e continua no poder, né? Então, assim,
tem que mudar. Tem que mudar tudo isso que você trouxe aí, né? Essa lógica estabelecida. E aproveitando, né, dessa fala da importância da gente também se fortalecer. Vou vender meu peixe. Venda? Já faz Pode. cerca de 1 ano, né, que a gente está nesse caminho também lá no teatro, fazendo formação política com os jovens de lá da comunidade. Este mês a gente está convidando para quem não tem o título, já tem 16 ou mais, que vai lá fazer seu título, né, um dia de sábado inteirinho para fazer o título. E no dia 14, não à toa, 14 de maio, estaremos fazendo a formação com o Silvio, né? Silvio Humberto, Lindinalva de Paula, e já vou estender agora o convite para estar falando da importância do voto com os nossos. Então, o teatro está lá, como eu disse, é um espaço de cultura e de formação política. Então, a arte está aí como instrumento para a gente fazer essa formação também com os jovens da comunidade do Cabrito. Ei, Então, que dia massa. 14 de maio, não à toa, a gente vai discutir também isso, né? Como foi um dia depois do 13 de maio. E vai falar sobre essa importância do voto. Que massa. Importantíssimo, né? Muito bom. Fabrícia toca num ponto, viu, Jackson, que eu acho que esse espaço também aqui no Pod é muito importante, porque muitas vezes a política, ela fica num lugar muito criminalizado. As pessoas têm muita dificuldade de falar em política, como se o fato de abrir o espaço para a política fosse um espaço assim, de pedir voto, pedir apoio. E eu tenho insistido, não, gente, a gente precisa tratar política para além das eleições, para além da campanha eleitoral, para além... Porque quando nós não ocupamos a democracia, acredite, tem gente que está muito mais organizada, tem muito mais grana, está se organizando. Então, acho que não nos ajuda deixar a política de lado, nas sombras, porque é exatamente aquilo que os mandonistas querem, né? Que aquilo fique às sombras para melhor operar esse espaço que deveria ser de todos nós. Daí a preocupação deles, o medo com a cultura, com a arte, né? Exatamente. Porque traz à luz isso, né? Traz essa consciência, né? E... nosso tempo, né? Eu nem sei quanto tempo a gente está conversando aqui. Também não perdi noção também. Eita, Já meu tem o Deus. quê? Mas tá lindo. Já tem mais o quê de 1 hora? Eita. Então vou fazer mais uma pergunta, assim, para a gente, sei lá, ocupar mais uns 5, 10 minutos? Pode ser, né, Adriana? Você sendo prefeita agora da cidade de Salvador, tem aquele poema de Gregório que falta nessa cidade, né? Por onde você começa uma reestruturação? Olha, eu torço muito... olha, eu tenho insistido numa tese, viu, Fabrícia, Jackson, de que nós vamos refundar o país. Né? Então, assim, o meu partido fala muito em reconstrução, e é bonito também, né? Reconstrução, porque o próprio construtivismo nos inspira, né, a pensar a reconstrução, e eu tenho insistido nesse signo da refundação, porque você não pode corrigir problemas sem que você verifique o fundo. Se você não sabe o fundo do seu problema, você não pode levantar a sua casa, né? Então, a fundação tem muita relação com a construção, no sentido de verificação do fundo, A dos origem, fundamentos, né? a A origem do origem, problema. etc e tal. E poderia falar muitas coisas aqui, mas acho que Salvador precisa reconhecer o fundo da sua segregação. Não dá para tratar Salvador sem a fundação no escravagismo. Nós não podemos tratar Salvador na sua dimensão de segregação. Nós não podemos tratar Salvador sem falar do genocídio da sua população originária. Todo o futuro da cidade de Salvador passa pela reorganização desse fundo. Então, eu não acredito, então, quando nós defendemos, né, uma pessoa negra à frente da... Isso não pode ser uma alegoria, isso não pode ser qualquer pessoa, isso não pode ser do campo de uma... Isso tem que ser um compromisso radical com o fundo de violências que essa cidade foi fundada. Porque todo o projeto de cidade de futuro, e aí tem um monte de gente pesquisando a cidade negra, Salvador afrofuturista. Eu acho que uma Salvador de futuro, uma Salvador auspiciosa, uma Salvador, ela passa pelo entendimento e pela capacidade de reorganizar. Hoje, Salvador é uma cidade que opera
pelo capital, pelos interesses dos negócios, do capital, dos grandes interesses econômicos. E, obviamente, que nós sabemos que o capitalismo, ele se estrutura no racismo e no patriarcado. Desarranjar essa lógica de uma cidade, né, capitalista, né, e aí eu diria do último capitalismo, da periferia do capitalismo, porque a gente não consegue nem um capitalismo avançado que protege socialmente a sua população. Então a gente tem o capitalismo na sua versão mais violenta, que é aquele na exploração de tudo, né? Então você tem a maior parte da população, 90% da população em situação de precariedade e vendendo soluções. Então Salvador é uma cidade que vende, cria crise para vender a solução. Problema pra... E nós temos hoje uma política de redução no sentido assim de do melhorismo, né? Alguém me contou isso essa semana, de uma espécie de melhorar a condição de vida da pessoa, mas não na transformação da sociedade. Então, diria que a gente tem um problema muito radical na educação de Salvador. Se você não tem uma cidade com escola para todo mundo igual, se você tem uma cidade que está dividida entre escola pública e escola privada, se você tem uma cidade que tem centro e periferia tão divididos e demarcados, se você tem espaço público, se você não tem a cultura de Salvador, não nos últimos documentos, como diz Albino Rubim, nos últimos orçamentos, mas no centro, porque a cultura de Salvador é uma riqueza, e não uma riqueza que possa ser subordinada ao turismo, mas uma riqueza que seja aliada da afirmação de identidades, eu acho que dificilmente a gente vai superar. Concordo. Eu até lembrei aqui de um número muito expressivo. Eu defendo mesmo o teatro ao quadrado, viu, gente? Várias vezes. Você estava falando da educação, né? Eu também participo disso, de dizer que é a base, né? De uma educação libertadora. E aí, quando eu paro para analisar assim, o número de mais de 80% das pessoas que adentraram a universidade dentro do Cabrito passaram pelo teatro ao quadrado, e ver uma diferença também, não só nesse corpo estar ocupando este lugar de conhecimento, mas de retornar, partir, voltar e repartir, como diz a Emicida, e fazer também a transformação dentro da sua comunidade, da gente conseguir ter uma gestão de que não forma somente uma nutricionista, mas uma nutricionista que tem uma posição política e que vai voltar e vai fazer um trabalho dentro da sua comunidade, ou que vai fazer o seu trabalho lá fora e vai entender as necessidades das pessoas como ela. Né, de sua própria identidade. Então, quando eu observo esses números, que não são só profissionais, são profissionais também com essa ideia política, a gente vê como a educação trata as pessoas e faz a pessoa se transformar e transforma a vida, a arte transformando a vida. Quando a gente vai para a reunião nas escolas, que eles nos convidam lá, e que a professora fala assim, você está representando o El Quadrado? Eu conheço os meninos do El Quadrado. Na primeira fala deles, eu digo, veio do El Quadrado. Os meninos do El Quadrado são diferentes dos outros meninos da comunidade. E aquilo ali me dá também massageia, né? Eu me orgulho de fazer parte disso também, né? São duas mulheres, por isso é o quadrado, não à toa, né? Helenilda Cardoso e Elisete Cardoso, que estão lá à frente há mais de 20 anos. E como a gente vê como a educação ligada muito a essa questão cultural, né? A arte consegue, porque os meninos estudam os meus textos. Vai fazer uma peça, a gente tem uma peça chamada Era a Vez no Brasil. Não é só a peça, vai estudar toda a história. E a última vez que essa peça ficou em cartaz, a gente fez até as praças de ACM Neto. Então, de lá do tal descobrimento até as praças de ACM Neto. Então, a gente faz uma construção histórica, a gente vai trazer toda essa visibilidade para eles, de onde eles estão, como foi construído aquilo. Então, eles se tornam pessoas diferentes em qualquer lugar que aquela pessoa vá. Então, quando as diretoras falam assim, não, esses aí eu já conheço, eu continuo acreditando que a base para a gente é uma educação, mas uma educação também política, né? Uma educação libertadora. Não só naquele quadradinho, naquele modelo do livro didático pronto. É para além disso, né? É para abrir também esses horizontes e transformar as vidas. Maravilha. Podia rolar um pod pela cidade que queremos. Uma espécie de... Nosso maestro ali, Adriano Moraes, ele está construindo um estúdio. A gente começou isso aqui, é tão jovem esse espaço,
mas ele está tão empolgado em construir um estúdio, então vai ter espaço para vários pod. Pode muita coisa. Poesia, tudo aí, sabe? né? Você já traz essa ideia que é maravilhosa. Agora, assim, às vezes a gente fala e as pessoas não ouvem direito. Tem gente que não ouve direito porque precisa de um aparelho. Então, eu tenho que fazer essa propaganda aqui desse aparelho auditivo que é fantástico, certo? A turma da Áudios, né? É, da Audios, que é uma empresa europeia, mas que já tem fabricação no Brasil. É uma turma jovem. E esse aparelho super delicado, com a qualidade assim maravilhosa, super discreto, Super. que tem essa Design bateriazinha bem- aqui, esse carregador Uau. fantástico. Então, ó, se você não ouviu direito tudo isso que foi dito por essas mulheres maravilhosas, você precisa, sei lá, bota um cotonete, mas se ainda não der certo, você está precisando de um aparelho desse, você, por favor, use, porque, assim, nós tivemos aqui pronunciamentos de uma beleza, não é? E nós fizemos questão de proporcionar esse encontro exatamente para isso, para que a gente possa ouvir, né, a voz de mulheres que têm uma ação, né, que são ativas assim, na sociedade, na comunidade, e que isso a gente vê que está gerando um efeito. Você foi eleita por 4.800 e poucos votos? 37? E eu vejo que hoje você tem isso triplicado para muito mais já pela sua ação Deus, na cidade. Isso é uma realidade, né? Assim, isso é uma realidade, a gente vê, né? Então, assim, que você tenha uma carreira de sucesso, com muito sucesso sempre, você traz aí essa força do seu avô, né? Eu querendo perguntar a você, quando que você tomou consciência do seu avô? Né? Com que idade você tomou consciência, né, dessa história dele e da história terrível, né, que foi o assassinato dele? Mas a gente deixa para um outro momento que a gente vai conversar aqui, não é? Porque eu sinto que você vai voltar aqui e vocês vão voltar outras vezes. Então, maravilha. Muito grato, viu, Maria? Muito grato, viu, Ai, obrigada, Fabrícia? foi lindo. Foi lindo, adorei. Sucesso pra vocês. Sucesso sempre pra vocês aí. Que a gente consiga transformar essa cidade. Palmas.